Eu fico impressionada de como esse anime só melhora, ou pelo menos é sempre uma diversão, uma coisa maravilhosa e o melhor momento dos meus sábados, sem dúvidas. Oi, eu tô aqui pra falar de episódio novo de Spy Family neste canal em que todo sábado, enquanto passa Spy Family, é sábado de família, portanto dia sagrado para mim e pra você, então sempre volte, já se inscreva e comente aqui embaixo Waku Waku, pra gente continuar comentando de sábado de família até o fim dessa temporada que tá maravilhosa. Episódio 16 de Spy Family tratou dessa vez de 2 capítulos, quer dizer, 1,5 pra ser mais honesta, do mangá. Com fidelidade, entretanto, capítulos 24 e o extra 18.5 que tinha ficado pra trás, até porque os extras eles são importantes pra contextualizar não apenas bobagens, mas o sentimento, interação da família como um todo, ou neste caso, do Lloyd em relação à família fake dele, que no coração dele a gente já tá vendo que não é tão fake assim. E apesar desse episódio ser sem dúvidas com um tom de humor muito grande, sobretudo é pra gente rir e é maravilhoso. Apesar disso, no final das contas, a mensagem é sobre não só o Lloyd na adaptação do 18.5, como também a própria Yor, sem perceberem, eles estão se envolvendo nessa dinâmica familiar e cada um deles nesse trio é tão importante para a vida deles, muito mais talvez do que o próprio trabalho, ou tanto quanto a existência do trabalho secreto deles. A família, que para eles foi um jogo, uma conveniência, tá tomando um espaço no coração, não só deles, né, mas do nosso também. E o episódio mostrou a jornada da York, coitada. Na missão do bonde, na questão lá dos cachorros, bombas, não sei o que, o Lloyd ele fingiu que teve uma dor de barriga e ela ficou achando que era por causa do café que ela fez, que tava tão ruim que deu dor de barriga no Lloyd, o que parece nesse episódio que não era tão impossível de acontecer, mas não foi o caso, né? O Lloyd estava lá lutando contra terroristas e ela acabou ficando culpada e foi pedir ajuda no trabalho para as colegas. Alguém me ensina a cozinhar, porque ninguém gosta da minha comida em casa, e principalmente nessa dinâmica do peso da mulher naquela sociedade em Ostânia, ela não saber cozinhar ou não ser uma boa dona de casa, não ter habilidades como esposa, colocariam a sua posição em casa em xeque, já que eles não têm uma cozinheira, quem cozinha ela é o marido e ela se sente muito nessa obrigação. Em tese, quando ela vai pedir ajuda para as amigas, ela explica que o marido ficou o dia inteiro com dor de barriga. Quando ela vai pedir ajuda, uma não cozinha porque tem quem cozinhe para ela, a outra só sabe abrir lata, a outra ainda não casou e vai se esquivando, que é a Camila. Camila que no começo do anime teve um certo atrito ali naquela rixinha de inveja, de não casou, de vai casar, de já casou, que inveja, o cara é bonito. E ali a Camila mostra que tem um coração bondoso, embora seja rancorosa por fora. Ela não ia ensinar a Yor se não tivesse chegado aquele que é o namorado da Camila, que a gente também conheceu no começo do anime, e que também é amigo do irmão da Yor. Foi ele que fusticou, inclusive, pro Yuri lá no começo, que a Yor tinha um tal namorado, e ele que chega de novo e fofoca, quer dizer que ele não é fofoqueiro só pra um lado, ele fofoca pra todos os cantos, que a Camila cozinha muito bem sim, e sugere que ela ensine a Yor o que Camila, infelizmente para ela, tem que fazer. Só que o anime não começa assim, o anime começa no mistério. O anime começa mostrando o Lloyd preocupado, porque já é mais uma noite que a Yor chega tarde. Ela está frequentemente chegando tarde em casa. Anya sofrendo de fome, a barriga doendo, pedindo papai, papai, eu quero jantar, por favor. E vira pro bonde, que vê o futuro e fica, bonde, qual que vai ser a janta? Me fala. E o bonde, como a gente vê, ele não controla exatamente os poderes quando ele quer. E a Yor chega acabada, com a cara totalmente fechada, os dedos enfaixados, né, com band-aids, ou seja, machucou toda a mão, e aquela cara de terror, de derrota. Ela chega, o Lloyd vai fazer a janta e ela diz, não tô com fome, e vai embora. O Lloyd, né, o Twilight, na verdade, ele não pode interrogá-la sobre tá saindo com alguém, tá fazendo alguma coisa, porque a natureza daquela relação ali, na real, era só fachada. Por isso que eu disse que o tema do episódio, no fim, é exatamente essa família de fachada, que não é tão fachada assim, mas ele começa a se preocupar por 2 motivos. Primeiro, porque ele sempre tem que desconfiar dos arredores, infelizmente mesmo da Yor, porque ele tá numa missão e cada um ali é muito importante. Ela não pode trair, não pode se envolver com quem não deve, não pode abrir a boca sobre aquela relação fake e sei lá o que ela estava fazendo. A outra parte é que, de certa maneira, na minha visão, ele começa a ficar um pouco incomodado, sim, de não entender o que tá acontecendo com ela e chegando naquela situação ali que é cada vez mais misteriosa e preocupante. E o episódio mantém esse mistério mais tempo, que é maravilhoso, já era no mangá, assim, pra contextualizar, mas coloca
aquela trilha de terror, aquelas cores mais roxas, mais sombrias, mais escuras pra envolver a Yor, pra mostrar que tá uma coisa muito macabra acontecendo. Ela sai de uma loja depois do trabalho com uma sacola e um treco vermelho pingando. Aí você pensa, tem a ver com o trabalho dela, né? Ela é assassina, tá cortada porque tá matando gente e levando o rim pra vender ainda por cima. Aí ela toca numa casa, é a Camila, e a Camila ainda fala de forma sombria de novo. Aí você já pensa num microsegundo, será que Camila também faz parte do assassinato e roubo de órgãos? Não. A cena que eu já comentei no começo do vídeo conta sobre a aula de culinária. O sangue pingando, na verdade, era tomate esmagado. E a gente vê que talvez para Camila fosse melhor participar de um esquema de roubo de órgãos, porque Yor é uma tragédia. Mas olha que interessante, essa parte da história contextualiza o porquê que ela é uma tragédia. Yuri e Yor perderam os pais muito cedo, então ela teve que criar não só ela mesma, como o irmão mais novo, desde sempre, desde a sua infância. E ela não teve um aprendizado como mulher, como aparentemente da mãe, do pai, para saber cozinhar. Ela tinha que alimentar o irmão. O que ela aprendeu a fazer? Colocar na panela, no prato, todos os nutrientes que fossem necessários para que ele ficasse alimentado, nutrido, cheio de vitaminas. Ela não tem nem alguma base para cortar ingredientes. É até interessante, né? Porque ela vai descascar as coisas e ela se corta com descascador porque é uma lâmina, mas é uma arma, ela chama. É uma arma diferente, acaba se cortando inteira. Você acha que por ser assassina ela sabe lidar com todo tipo de lâmina? Não, aquilo ali é meio esquisito, um processo de descascar que é uma movimentação, uma coordenação motora ali muito diferente. Ela precisa cortar ou descascar sem destruir o alimento. Ela tá acostumada a usar essas coisas afiadas para destruir. E aí ela acaba se destruindo a batata e tudo que ela coloca a mão ali. Neste episódio, uma adição interessante é que o amigo, que é fofoqueiro pra todo canto, ele não tava gostando muito de ficar provando as comidas terríveis da Yor, e ele fofoca para Yuri e o convida, já que é amigo dele, pra ele ser a pessoa que vai provar as comidas da Yor, o que deixa o Yuri felicíssimo. A adição do Yuri nesse episódio é muito mais leve do que as aparições anteriores, até porque ele tá numa dinâmica só com a irmã. Tem aquelas falhinhas e momentos de pensamentos que são cômicos, porque ele fica feliz porque vai provar as comidas da Yor, mas uma festa é o quê? Ah, é um treinamento pra cozinhar bem pro seu marido. Aí ele fica com raiva. Aí depois ele escuta a Camila dizendo que a Yor é péssima, aí ele fica com ódio pensando se ele não tem que dar um sumiço na Camila. Mas aí ao mesmo tempo a Camila em seguida diz que é melhor a Yor se separar do marido bonitão porque ela não é boa esposa. Aí ele pensa, não, até que essa mulher é boa, tá falando um negócio muito bom, separa mesmo. Então tem esses timings, essas viradas que no mangá, já comentei com vocês, pra quem nunca leu, tem os balões da fala e tem os pensamentos pequenininhos, assim, do lado de cada fala, e tem o tempo todo, que é exatamente o que no anime são essas montagens, essas viradas de humor. Tem a fala e de repente eles fazem uma virada, até imageticamente você vê isso acontecendo, pra vir um pensamento, pra vir um plot twist, pra vir a piadinha por baixo daquela fala que aparentemente é normal. E isso tem o tempo todo na inserção do Yuri como personagem nesse episódio aqui. Eu acho maravilhoso. Só deveria seguir as indicações da Camila e ainda assim o anime deu uma cor roxa, um odor podre, isso ficou bem mais visual no anime, saindo daquele prato pra mostrar o Yuri comendo e provando. O cheiro já era aquela coisa tóxica, claramente. O roxo, ele é sempre atribuído, ou muitas vezes atribuído, a tóxico. Por isso que muitas vezes quando você vê em desenhos poções ou venenos, eles são geralmente roxo ou roxo misturado com o verde, aquele verde mais neon ou a mistura dos dois. Por isso também que essas são cores muito presentes em Halloween, né? São muito utilizadas em coisas das trevas. Enfim, a comida roxa já mostrava que aquele negócio era altamente tóxico. Aí o Yuri começa a provar e ele fala que tá maravilhoso. Na primeira vez que eu vi essa cena, eu fiquei assim, ele tá elogiando, né? Até parece que ele vai falar mal da comida da irmã. Só que não é bem isso, é mais profundo que isso. Na real, ele tava genuinamente achando boa aquela comida porque era uma sensação nostálgica do que ele comia na infância, do que ele comeu durante anos, da comida que a Yor fazia pra ele quando eles não tinham mais pai e mãe. E aquela comida era ruim? Era, mas era o que fez parte da dinâmica com a irmã, que a gente já entendeu que ele ama pra caramba. Desde a infância, ele engolia e vomitava. E ali mesmo, ele tá, que ótimo e vomita, que ótimo e vomita. Aí ele começa com umas falas de
tá tão bom que eu tô vendo até a minha vida passando na minha frente. Tô vendo uma luz, a minha mãe tá do lado da luz. O amigo dele tá vendo o Yuri comer, provar, vomitar, falar que tá vendo a luz. E ele fica, não vai pra luz, Yuri, não vai. Porque basicamente o Yuri tá colocando as tripas pra fora, mas ele tá gostando, de novo, pela sensação da infância. A Camila até fala, lembra ali, né, que eles tiveram um passado sem pai e mãe, e ele comeu esse tipo de alimentação terrível em sabor da irmã durante muitos anos, e ele perdeu a noção, o paladar dele ficou deturpado. Ainda assim, ele vomita, porque não é algo que o estômago aparentemente aceita bem. Entenderam? É uma cena que ao mesmo tempo que ela é engraçada, é bizarra, é nojenta, ela é fofa. E importante também. O alívio cômico que existe há tanto tempo da Yor cozinhar vem de raízes muito mais profundas. E falando de raízes profundas, aí que tem a estratégia da Camila de puxar, vocês não lembram de alguma comida, algo que sua mãe fazia, e depois o Yuri lembra, a Yor completa, lá da sopa que eles comiam, uma coisa simples, uma comida claramente bem caseira. E aí, por que a Yor conseguiu cozinhar? Porque ela seguiu a referência de paladar daquela sopa da infância. As outras comidas que ela inventava, que ela tentava cozinhar, saía de uma referência inexistente ou de uma referência de uma época que ela cozinhava sem qualquer noção de paladar e sabor. Por isso que seguir o manual, cozinhar alguma coisa que ela não tinha uma referência especialmente emocional, para ela era muito difícil. E aí essa sopa, tendo a referência, ela conseguiu fazer e ficou delicioso, o que foi uma surpresa e o que fez inclusive ela voltar para casa de novo tarde, de novo naquela situação que parecia que ela estava escondendo alguma coisa. A Anya desesperada, de fome. Bonitinho que a gente viu também o Lloyd ou Twilight ensinando pro Bond, ou testando o Bond. Foi um pouquinho diferente do mangá, porque no anime foi com uma ração dizendo, espera, e depois mandando ele comer, ou seja, o Bond é um cachorro inteligente, como o Twilight já percebeu. E pra surpresa deles, quando a Yor chega, ela diz que ela vai cozinhar. E aí, que ficam chocados, desesperados, a Anya fica ali pensando que vai ser a última ceia, que é maravilhosa. Mesmo sem Anya na maior parte do episódio, cada participação dela era crucial, só que quando eles provam a sopa, a Yor já explicando que ela fez a aula de culinária porque se sentia mal e tal, eles já notam que o cheiro era mais agradável e quando eles comem, pra surpresa, os olhinhos da Anya brilham e o Lloyd fica ali feliz e eles comem com uma cara de alegria e a Yor chora de emoção. A imagem que o Bond tinha visto da previsão do futuro, que deixou aquele começo misterioso de algo caótico acontecendo, com a previsão, uma vibe macabra de coisas ruins aconteceriam nesse episódio, na verdade, nem sempre quando você vê uma fração do futuro, como a Anya pode perceber agora, você tem certeza do que vai acontecer. Era um choro, o choro se concretizou, mas foi um choro de felicidade. Nessa hora, a Yor, ela pensa, nossa, eu tava fazendo isso com medo de perder o meu emprego, de ficar aqui sem essa família, não pela família em si, mas achando que isso me traria instabilidade pro meu trabalho e eu poderia ser investigada pelo governo de novo se ficasse solteira. E no fim, quando ela concluiu o seu plano, cozinhou algo e fez os dois sorrirem, foi aquele sorriso, foi aquela felicidade, foi essa gratidão, foi este momento em família que trouxe algo bom pra ela. É sobre isso que se trata também a adaptação do 18.5, que basicamente é uma missão para o Lloyd ou Twilight ajudar o Frank a conseguir conquistar uma mulher que ele conheceu numa loja de charuto, um amor platônico, e já conseguiu ele anotar. Ele é bom em pegar informações, né? Então, qual o nome, a altura, peso, a mãe. Até o Lloyd e Twilight ficou ali meio, meu Deus, você é um stalker. O que o Frank ficou ofendido, que ele disse, você faz isso também. O Twilight falou, não, eu faço isso para o meu trabalho. E acaba que o Twilight, ele é bom para missões. Ele não é um conselheiro amoroso, até porque ele é privado de se relacionar sentimentalmente por causa do seu trabalho. Como que ele consegue ajudar? Primeiro, ele oferece um organograma gigantesco para cada mínima possibilidade de resposta e possibilidades de respostas para cada possibilidade de resposta, dá várias páginas e o Frank não conseguiria decorar. Aí depois ele faz um disfarce improvisado, que fica perfeito para variar, pelo menos para pessoas leigas, e ele treina com o Frank, né? Ele treina respostas e tudo, e ainda assim o Frank, quando vai encontrar essa menina da loja pra tentar chamá-la pra sair,
Ele vai confiante, mas chega inseguro e corta. Depois a gente vê a família saindo feliz pra passear. Por isso que essa história dá pra encaixar em qualquer lugar, porque não é temporalmente colocada necessariamente. Então cabe colocar ela um pouquinho mais pra frente. A Anya é feliz, quer ir num lugar com obstáculos. No mangá fica claro que é um parque, que tem alguns brinquedinhos com obstáculos e tal. E eles são interrompidos ali pelo Frank. A Anya que vê, sai correndo, fofinha. E quando ele é perguntado sobre o encontro, ele mente. Ele fala que a menina ela teve que ir pra casa porque esqueceu o gás aberto, depois eles vão no cinema e a Anya, já captando os pensamentos, fica com o olhinho assim cheio de lágrimas, ela fica consolando. Ela não pode falar pra ele o porquê, ele até não entende porque ela tá consolando ele, mas claro que o Twilight ele percebe pela mentira, ele é muito bom em detectar mentiras, que ele levou um pé na bunda. E ele vai pro bar, o Twilight acaba deixando as meninas indo pro parque sozinhas, e ele vai pro mesmo bar do Frank pra pagar bebidas, pra eles encherem a cara. E eu digo eles, porque quando ele tá ali do seu jeito meio seco consolando o Frank, que tá se achando horrível, porque a mulher não liga pra ele, nem ouviu o seu pedido, já disse não, só porque ele não é bonitão, que não sei o que ele vai agora ficar sozinho e pobre, porque prometeu pro Twilight fazer um trabalho de graça. No fim das contas, o Twilight fala, você sabe que no nosso trabalho a gente não deve se envolver sentimentalmente com outras pessoas. E ele fala isso triste. Ele fala isso olhando pra baixo. Aí você pensa, ele tá triste pelo Frank? Não apenas isso, ou não necessariamente isso. Porque o Frank diz em seguida, mas você tem mulher e filha, então você vai me falar isso, mas você tem uma pessoa. No que o Lloyd responde, eu tenho uma missão. Elas fazem parte da minha missão. E isso é pesado pra ele por quê? Porque em mais de um momento a gente viu o Twilight se importando, se exaltando, tendo alguns sentimentos, paixões e preocupações e impulsos em relação a essa família dele que não fazem parte necessariamente da missão ou que ele não deveria sentir. Como a Yor também pensava, sim, eles se juntaram por conveniências, cada um com a sua conveniência. Mas ali a gente vê claramente o quanto isso machuca, porque no fim ele queria poder se envolver. Ele queria poder ficar junto. Ele não queria, como disse no último episódio, terminar a missão e precisar sumir e nunca mais ver essas pessoas. Então, episódio lindo, engraçado, fofo, mas muito importante, maravilhoso, eu amei. Gente, meu episódio começou a rodar aqui sozinho, o que tá acontecendo? Mas tudo bem, vamos dar pausa aqui. Meu celular estava bloqueado, não sei o que aconteceu, estão me investigando na agência do Twilight. Espero vocês nos próximos sábados de família e outros vídeos aqui no canal que estão saindo vários animes da temporada e coisinhas a mais aqui nas redes sociais em @xgabixavier e também no canal Sala do Tempo, em que eu falo de outras séries, filmes, games e coisinhas a mais deste universo, para além de animes e mangás. Sábado de família, o seu lugar é aqui comigo, comentando este anime maravilhoso que nos alegra toda semana. Espero vocês. Tchau!